É importante, antes de nós falarmos do contexto histórico, que nós saibamos a localização da África. Ela está cerca aí de 95, 96% localizada, né, na zona intertropical. O que é essa zona intertropical? Entre o Trópico de Câncer, na parte norte, e o Trópico de Capricórnio, no sul, né? Observando o mapa aí, vocês conseguem enxergar isso. Olha essa bolinha como mostra isso para vocês. E é o único que atravessa a linha do Equador e Greenwich. E isso também é um ponto importante. E mostra para a gente o quê? Que a África é literalmente o centro do planeta, ok? É o terceiro continente em extensão territorial, com cerca aí de 30 milhões de quilômetros quadrados, perdendo para a Ásia com 44 milhões de quilômetros quadrados, para a América com 42 milhões de quilômetros quadrados. É o segundo em população, né, com 1,1 bilhão de habitantes, perdendo para a Ásia, né, com 4 bilhões aí, a Ásia é insuperável, não é verdade? A América em terceiro, com 992, 993 milhões de habitantes. A África pode perder em população para a América? Olha, é difícil. É difícil porque quando você fala de indicadores socioeconômicos, aonde se tem o maior aumento populacional, sem dúvida, é na África. Então, lembrando aqui, África, terceiro continente em área, segundo continente em população. Ok? É importante, se a gente tem que lembrar do contexto histórico, né, que a África ela é dividida em reinos. E se vocês observarem aí no nosso mapa, né, nós temos aí os sudaneses, os bentos, os berberes, os bosquímanos, os malgaches, os nióticos, dentre esses reinos, os pigmeus que estão divididos aí, ok? E também as principais cidades e também a localização das migrações árabes para o interior da África, e também, se vocês observarem aí, a maior quantidade de população estão relacionadas aos rios. Mas esse período, né, que nós estamos vendo um período de 5.500 anos aí, aproximadamente, né? Que este mapa vai trazer para a gente a divisão étnica da África, né? Então, olha só, nós temos aqui os reinos que são caracterizados por cultura, que são caracterizados por língua, que são caracterizados por religião, que são localizados por etnia, né? Hoje, 2020, dois grandes grupos estão relacionados à ação africana, os sudaneses e os bantus. E se vocês observarem, são os dois maiores aí, né, no continente africano e ocupam aí mais de 50% de todo o território africano. Beleza? Hoje, essas delimitações, elas enfrentam outros grupos, que são grupos menores ou subgrupos. Olhem este mapa aí. Olha a divisão como é que está hoje. Então, entre os grupos, por exemplo, quando você vai falar, dos pigmeus, quando você vai falar dos bantus, quando você vai falar de outro grupo, eles estão divididos em subgrupos. E como é que é feita essa divisão e essa classificação? Diversidade cultural, diversidade linguística, religiosa, diversidade étnica, diversidade também de localização, ok? Localizacional, ok? Então, o que acontece? Hoje podemos dizer que o continente africano, ele é um continente multiétnico, né? Então, olha só, eu coloco para vocês aqui também o conceito de etnia, que vem da palavra grega etnos, que significado é povo. A etnia ela vai representar a consciência, tá, de um grupo de pessoas, né, ou de população que vai se diferenciar de outro. E essa diferença, ela ocorre
Por causa da cultura, por causa da história, por causa da língua, por causa da própria raça, da arte, da religião e também por fatores de localização, ok? Podemos dizer hoje que a África, ela é multiétnica? Sim, a África é um mosaico de etnias. Observem essa imagem. Quando vocês observam essa imagem, vocês conseguem enxergar várias culturas, várias raças, vários tons artísticos, várias religiões. Como nós sabemos que a África passou por um processo de colonização, de exploração, né, ela era procurada por outros povos, né, que eram localizados em outros continentes e eles buscavam ampliar as suas riquezas, ocupando parte de um continente, no caso o africano aqui, por longos períodos. E a história da localização da África, ela vai se encontrar a partir de documentos, né, a partir de contextos históricos, desde que os fenícios começaram a estabelecer colônias na costa africana do Mediterrâneo, por volta do século X a.C. E se vocês observarem o mapa que está à nossa direita, vocês vão perceber ali onde está Magres, né, acima de Magres, vários pontinhos, aonde se tem o quê? Aonde se tem as cidades, né, onde se utilizavam dos recursos ali. Mais precisamente hoje, geograficamente falando, está localizado o Marrocos. Aí o que acontece? Os fenícios, eles vão lá, eles começam essa colonização no século X a.C. Os gregos, eles vão entrar nessa colonização a partir do século 8. Os romanos no século II a.C. Já os vândalos, eles tomaram algumas colônias romanas pós-Cristo no século V, né? E eles eram seguidos aí pelo Império Bizantino, que no século seguinte, né, se juntam os árabes no século VI e VII, e finalmente os estados modernos da Europa a partir do século XIV. Então, quando você fala de estados modernos da Europa, nós estamos lembrando do quê? Portugal, Espanha, França, Reino Unido, estão o quê? Buscando a colonização. Aí vem a questão. Olha só o momento da colonização aqui no mapa, né? Mas, professor, e os vândalos? Os vândalos, eles eram uma tribo lá do norte da Europa, tá? Só para vocês compreenderem aí o processo, lá no norte da Europa, que se infiltra no Império Romano durante o século V e cria o Estado lá no norte da África. A Fenícia também tem um processo muito importante na questão da colonização do continente africano, né? E a Fenícia, ela foi um antigo reino, né, cujo centro se situava lá na planície costeira, que é hoje o Líbano, né, que fica localizado aí no Mediterrâneo Oriental. E essa civilização se desenvolve entre os séculos 10 e 5 a.C., e estabelece, né, colônias em todo o norte da África, mais precisamente na parte do litoral, tá bom? Uma das colônias fenícias que foram consideradas extremamente importantes para o contexto histórico foi a região, né, do Cartago, ok? Então, Fenícia é o Líbano, estamos falando de Oriente Médio, e ela ganha aí um território absurdo com a sua questão de colonização. Já o que acontece? Os gregos também pegam essa onda, pegam esse embalo de colonização, né? E acabam, né, ampliando o seu território, né, a partir de 750 a.C., né? Formam colônias aí em várias regiões, como, por exemplo, a Sicília e sul da Itália, também pegam uma parte do sul da França, também pegam uma parte da Península Ibérica e também o norte da África, aonde se localiza hoje o Egito e também nas costas do Mar Negro. E quando ocorre isso, né? Ocorre sempre pensando antes de Cristo. Mas entre os séculos 8 e 6 antes de Cristo, os gregos, eles fundam novas cidades, né? Que são as colônias chamadas de apóiquias. E apóiquias, traduzindo do grego, significa nova casa. Já a colonização dos árabes, ela é uma colonização diferente. E ela ocorre, tá,
pós-Cristo, nos séculos 8 e 9, e abrange todas as terras que formam o deserto do Saara e uma grande parte da África Ocidental. Se vocês forem pensar na África Ocidental, nós estamos pensando no quê? Tudo que está do lado esquerdo de Greenwich. E também a colonização árabe ocupa o litoral da África Oriental, ou seja, inclui todo o litoral, né, do Oceano Índico, tá bom? E ainda mais, ainda inclui também Madagascar. Já falando um pouquinho de Cartago, ela foi destruída por Roma, né, em 146 a.C. E com essa destruição, acaba sendo considerada a implantação daquele império lá no norte da África. Se vocês observarem aí, galera, olha onde você tem ali a questão do Marrocos, da Libéria, né? Olha só a inserção das províncias imperiais aqui, né, romanas, em verdinho no mapa. Né? O Império Romano ele domina toda a África Mediterrânea, ou seja, a parte norte da África que vai rodear aí o mar Mediterrâneo. Esse slide que eu estou mostrando para vocês, ele é um slide sobre algo mais contemporâneo. Então essa imagem ela vai mostrar o quê? Uma colonização da África mais relacionada ao período de grandes navegações, ok? Por quê? Porque o europeu, quando ele ia para a Ásia, ele via a África como o quê? Um espaço importante de passagem, né? De comércio. Depois, ele começou a enxergar a África como o quê? Como possibilidade de mão de obra escrava. Como que se ia colonizar a América? Como é que você ia aprofundar o território americano se você não tinha mão de obra? Então, a importância do africano para o europeu é exatamente por causa da mão de obra escrava. Olha só esse material aqui que está sendo mostrado. Né? Olha só, século XIV, lá na época dos descobrimentos, os exploradores europeus eles chegam à África e trocam, né, com alguns chefes locais o quê? Especiarias por escravos, né? Então começaram as exportações de milhões de africanos. E este momento ele é conhecido como escravidão. E este mapa que está aparecendo para vocês, ele mostra de onde saíam os escravos e para onde iam. Então, de Luanda, eles vinham muito para o Brasil. E de Lagos, vinham para o Brasil e também iam para a América Central e para a América do Norte. Ó, por exemplo, Nova Orleans, uma das 13 colônias, recebiam escravos africanos de Lagos, os sudaneses, né? Já os bantus, eles vinham mais para o Brasil, predominavam para o Brasil. Né? E por que eles eram escravizados? Eles eram escravizados por questões econômicas. Porque os europeus eles tinham a necessidade de desenvolver as terras que eles invadiram no continente americano, independente de qual América foi, norte, central ou sul, né? Só que o que sustenta essa escravidão, né, perante aos europeus foi a crença de superioridade que eles demonstravam em relação aos africanos. Eu sou branco, eu sou superior. Você é negro, você é inferior. E nenhuma linguagem ela pode descrever adequadamente o que esse supremacismo branco fez à humanidade no período, né, que a Europa utilizou de mão de obra escrava, né, dos africanos entre 1492 até 1900. Então, o Benedito aqui, a partir de uma das suas falas, ele mostra claramente isso para a gente, tá bom? E quando começa a escravidão na África, galera? A escravidão na África, ela começa por causa de conflitos, por causa de guerras, tá? Uma outra forma de escravidão que era presente no continente africano era por causa de dívidas. Ou seja, a escravidão ela já existia na África antes dos europeus chegarem ao seu continente, assim como vários outros povos fora da África
que adotavam essa prática, mas a escravidão africana, ela se torna um negócio muito, mas muito lucrativo, tanto para os africanos que faziam esse processo de escravidão, quanto para os europeus que traficavam esses escravos, ok? A acentuação dessa escravidão na África, ela acontece porque as vendas de escravos para a América se tornam uma atividade muito lucrativa, beleza? É importante que nós entendamos que desde os tempos mais antigos, alguns homens escravizavam outros homens, tá? Que não eram vistos como seus semelhantes, mas sim como inimigos inferiores. Então, essa questão aí de, eu sou superior, eu sou inferior, ela vem desde sempre, né? A maior fonte de escravos sempre foram as guerras, com os prisioneiros sendo postos a trabalhar aí, ou sendo vendidos pelos seus vencedores. Mas o homem podia perder seus direitos de membro da sociedade por outros motivos, por exemplo, como a condenação e transgressão de crimes cometidos, impossibilidade de pagar as suas dívidas, ou mesmo de sobreviver independentemente por causa da falta de recursos. Então, eu não tenho recurso, peraí, eu vou me submeter a uma escravidão, a um escravismo. E isso, visto numa questão geográfica, é um processo de migração. E nós chamamos isso de imigração forçada. Por quê? Porque os escravos eles não queriam sair do local de origem dele, mas eles eram forçados por quê? Ou eles saíam ou eles morriam. Então eles eram forçados, né? E os povos africanos eles recebiam essa imposição, né? E isso não tem, gente, nenhuma agregação com a história da humanidade, né? Nada é comparável, né? Aconteceu com nenhuma outra população, e sim com os africanos, né? Os europeus, para realizar essa atrocidade que seria a escravidão, eles tiveram que vencer no quê? As dificuldades marítimas, né? Construir portos, dividir os povos africanos, promovendo durante 3 séculos aí o maior genocídio que nós já conhecemos. Ó, gente, nada se compara. O coronavírus, ele está sendo um genocida, sim, ele está sendo um genocida, mas a escravidão foi um dos maiores processos genocidas de toda a humanidade, ok? Isso, gente, sem contar o quê? A destruição dos impérios, das culturas, das famílias, que juntamente com o processo de racismo e também com o imperialismo, são os responsáveis pelo que o Estado da África de miséria acontece hoje, né? Então, se a África tem hoje os piores indicadores sociais, muito tem a ver com o contexto histórico. Lembra? Localização, causa, consequência. Então, hoje a África sofre a consequência pelo processo histórico que gerou uma causa, ok? Só para vocês terem uma ideia, não se tem um número exato, mas cerca de 100 milhões de africanos podem ser vítimas do caso da escravidão e do racismo, em todo o contexto histórico. É muita coisa, não é verdade? O que foi o imperialismo? O imperialismo ele foi a política de expansão e domínio territorial, domínio cultural ou de domínio econômico de uma nação sobre outras ou sobre várias regiões. Então, o que acontece? O imperialismo ele aconteceu na África por causa do quê? Por causa dessa expansão e deste domínio territorial que a Europa tentou também fazer na África, tá? Já o racismo, ele é um conjunto de ideias sobre o direito de uma raça, ok? Que é considerada pura e superior e de dominar outras raças. O que é a raça? É um conjunto de indivíduos de características corporais semelhantes e que são transmitidos por questões hereditárias. E quando eu falei aquela questão sobre raça, que a gente ia ter continuidade no outro material, olha só, a crença da superioridade europeia, se nós compararmos, por exemplo, com os africanos, ela não é hipótese nenhuma justificada. Por quê? Porque a África é considerada aí o berço de toda a humanidade. Hoje é um consenso entre a ciência e o processo evolutivo do homem, né? Se vocês forem analisar a imagem de toda a evolução do homem, do Australopithecus ao Homo sapiens,
todos eles começam na África. Então, se vocês observarem aí o primeiro, Australopithecus, olha a ossada, né, da cabeça, e a do Homo sapiens aí, né, como muda esse processo. Todos eles começam lá na África. Então, aquele ditado, somos todos África, sim, ele é real. Ah, mas eu sou caucasiano. Mas eu tenho certeza absoluta que de uma geração eu tenho alguma situação relacionada com a África. Ó, o Homo erectus, por exemplo, ele teria saído da África há quase 2 milhões de anos, né? Buscando aí uma migração rumo à Ásia e também à Europa, iniciando o seu povoamento, né? Iniciando o povoamento desses locais, né? O consenso científico ele vai fazer uma sustentação que ainda o homem moderno, que é o Homo sapiens sapiens, também evoluiu na África e de lá saiu há mais ou menos 150 mil anos, em uma outra onda aí, uma segunda fase de migração, e isso é comprovado por fósseis e artefatos que são encontrados no próprio continente africano. E hoje nós podemos passar por um processo de conclusão que todos os humanos são descendentes de africanos, não importa a geração. Esses vão se espalhar pela Eurásia, dando início aí a um processo de intercâmbios genéticos, ok? Que se processa até hoje. E esses intercâmbios aí, eles teriam provocado novas características às populações locais. Por exemplo, nós podemos associar aí, né? O índio da América, ele tem relação com o africano? Tem, ele tem relação. Se nós lembrarmos, por exemplo, o fóssil Luzia, que foi encontrado aqui no Brasil, sim, ele tem relação com a África. Aí vem o questionamento. O conceito de raça, ele existe? Então, recapitulando aqui, colonização da África. O continente africano e o asiático, eles foram os últimos a serem colonizados pelos europeus, né? As Américas, né, o processo de colonização, ele teve início lá no século XVI e 3 séculos mais tarde, o continente americano ele já tinha sido descolonizado e a primeira revolução industrial ela se encontrava em expansão no mundo, né? Então a gente tem que pensar no quê? Primeira revolução, século XVIII, 3 séculos depois do século XVI, século XIX, não é verdade? Então nós estamos falando aí de uma segunda revolução industrial. E por causa disso, os europeus eles buscavam novas fontes de recursos, como minerais, ferro, cobre, chumbo, além de produtos do setor primário, como o algodão e a borracha. E esses produtos eles precisavam para abastecer as suas indústrias, né? Então, o que acontece? Só para a gente recapitular. A Revolução Industrial ela foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal parte dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo recurso das máquinas. E no início do século XIX, com a expansão do capitalismo industrial, né, lembrando, né, as fases do capitalismo elas são relacionadas à questão, né, das grandes navegações. Então, você tem capitalismo comercial, grandes navegações, capitalismo industrial, revolução industrial, capitalismo financeiro, época de guerras e globalização. Então, o que acontece? Hoje, quando você fala de um neocolonialismo, é o que aconteceu com a África, uma nova forma de colonização. Por quê? Porque países como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha, que estavam se desenvolvendo industrialmente, eles desenvolveram um evento chamado Corrida à África. Então, eles começaram a ocupar uma grande parte do continente, criando muitas colônias, ok? Aqui eu coloco um resuminho do que foi o capitalismo industrial, ele é relacionado à à Revolução Industrial, né? E o neocolonialismo também tem uma parte de resumo aqui, linkamos esse neocolonialismo com África e Ásia, já que o colonialismo ele ocorre na América. Então, a partir de 1880, a competição entre as metrópoles pelo domínio dos territórios lá na África ela se intensificava, não é verdade? E em 1884 tem início a partilha da África, que ocorre a partir da Conferência de Berlim e que institui normas para a ocupação do continente africano, onde as potências coloniais elas negociavam aí uma divisão do continente africano para que cada uma delas ficasse com
pedacinho, olha que bacana. Então, olha só, eu sou um país industrial, eu estou me desenvolvendo, pô, eu quero um pedaço da África para mim também, né? E o que acontece? Já indo para o século XX, lá no início da Primeira Guerra, 90% da África já estava sob domínio da Europa. Então, se vocês observarem aí do mapa, os dois países que mais cresceram a partir desse expansionismo foi a Inglaterra e também a França, ok? A partilha era feita de uma maneira bem arbitrária aí, né? Não era respeitado características de etnias, não era respeitado as culturas de cada povo, e isso contribuía muito para que os conflitos atuais no continente africano, né, eram relacionados, por exemplo, o quê? Com as tribos, né? Então você pensava no quê? Tribos aliadas eram separadas e tribos inimigas foram unidas. Então haviam muitos conflitos internos por causa disso, não é verdade? Os europeus eles não dividiam de acordo com as tribos africanas. Então, por exemplo, eu sou, da França, eu tenho uma parte, sei lá, da Nigéria, e a outra parte da Nigéria está com a Bélgica, por exemplo. Então, nem aí. O importante é que tem o recurso para eu poder utilizar, ok? E a África passou por muitos conflitos e muitas guerras internas perante a isso. Os únicos países que não sofreram essa colonização foi a Etiópia, que depois ela foi invadida pela Itália, ok? E a Libéria, que tinha sido formada por escravos libertos dos Estados Unidos da América. Por isso o nome da Libéria. Libéria, traduzindo, vem de liberdade.